Então bora, gente. Força centrípeta. De teoria, essa última parte, tá? Hum. Ó, na verdade, essa primeira parte do assunto de força centrípeta, ela vai ser quase que uma revisãozinha de teoria só, tá? De movimentos circulares. Quando a gente estudou movimentos circulares há algum tempo atrás, além daquela ideia de frequência, período, a gente tentou explicar também, eu me lembro que foi na primeira aula desse assunto, o que faz um movimento ser circular. É porque uma coisa é você dizer assim, existe uma velocidade angular, existe um período, existe uma frequência. Tudo bem. A nossa discussão é um pouco mais essência, no tipo assim, o que eu preciso fazer com o corpo se eu quiser fazer ele virar? Então a gente precisa de uma força centrípeta. Tá, mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa história de força centrípeta. O que essa força faz? Como toda força que se preze, ela é capaz de gerar no corpo aceleração, certo? E quando um corpo acelera, a sua velocidade ela pode mudar em módulo, ou em direção, ou em sentido. E a força centrípeta ela vai justamente nesses dois últimos. Se eu quero fazer um corpo ficar mais rápido ou mais devagar, eu não preciso de uma força centrípeta. A força centrípeta, eu vou precisar dela toda vez que eu precisar fazer uma curva. Então, a força centrípeta ela vai acelerar o corpo, mas não daquele jeito convencional que você está acostumado, que é ficar mais rápido ou ficar mais devagar. Acelerar o corpo significa também mudar a sua direção. Então eu vou escrever assim, ó. A força centrípeta, ela atua no corpo, atua em corpos quando sua velocidade muda de direção e não o módulo, não o módulo, tá? A gente sabe que para você fazer o corpo ficar mais rápido ou mais devagar, você vai precisar de uma outra força, que não a centrípeta. Então, eu me lembro que na aula de movimento circular, a gente fez alguns desenhos para representar isso, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse desenho aqui, talvez você lembre dele. Eu vou desenhar uma partezinha daquilo que a gente fez antes. Imagina que você tem um corpo andando com uma velocidade para a direita. Tudo bem? Tá lá, o corpo andando em MRU. Em MRU. Tá na primeira lei de Newton. Beleza. De repente, o cara vê um obstáculo aqui. E em vez dele frear, ele quer desviar do obstáculo. Então ele vai querer virar ou para cima ou para baixo. Tudo bem? Para ele conseguir fazer essa velocidade mudar de direção, ele vai precisar de uma força. Essa força, ela precisa ser aplicada de uma maneira muito específica, senão ela não será uma força centrípeta. Uma força para ser centrípeta, gente, ela precisa ser aplicada perpendicularmente à velocidade. A força centrípeta, vamos lá, vou escrever um segundo ponto aqui, ó. Vou escrever assim, ó. Para que uma força atue como centrípeta, para que uma força atue como centrípeta, deve ser aplicada perpendicularmente ao vetor velocidade.
ao vetor velocidade. Gente, essa palavra ela é muito importante, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer o corpo mudar de direção, então eu preciso aplicar uma força que tem que ser perpendicular ao movimento. Por exemplo, eu posso aplicar essa força assim, ó, força centrípeta, ok? Apliquei uma força. Uma vez que eu apliquei a força para baixo e o corpo está andando para a direita, o que vai acontecer com esse corpo? Ele não vai ficar nem mais rápido nem mais devagar. O que vai acontecer é que, conforme essa força atua, esse vetor ele vai fazer isso, não vai, ó, plic, depois plic, depois plic, plic. A cada segundo que essa força fica atuando aqui, o vetor fica fazendo isso aqui, de tal maneira que o corpo entra em curva. Nossa, essa curva ficou bem horrível. Peraí. O corpo ele entra em curva. Ô, gente, mas uma coisa muito importante. Essa curva só vai durar enquanto a força centrípeta estiver ligada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se essa força desaparecer, o que acontece com o corpo? Ele vai embora. Que é o tal do sair pela tangente. O corpo sai pela tangente quando não existe mais uma força centrípeta capaz de segurar ele na trajetória. Então aqui você tem um movimento circular. Circular. Tudo bem? Até aqui, beleza? Pergunta. E se eu quiser fazer esse corpo, além de fazer uma curva, fazer esse corpo acelerar? Aí eu precisaria de uma outra força. Se você quer acelerar o corpo, gente, aprende. A força tem que estar apontando para a velocidade. Se a força aponta para a velocidade, ele acelera. Se a força aponta contra a velocidade, ele freia. Se a força aponta na perpendicular, ele vira. Guarda isso, porque isso é fundamental, tá? Força e velocidade juntos, acelera. Força contra a velocidade, freia. Força perpendicular à velocidade, vira. São as três situações, tá? Beleza. Quais são as características dessa força centrípeta? Vamos lá. Quando eu falo de características, posso. Peraí. É assim, ó. A velocidade está para um lado, tá? Então, se a força e a velocidade estiverem juntas, ele acelera. Se a força estiver contra a velocidade, ele freia. Ele freia. E se a força e a velocidade estiverem perpendiculares, ele vira, tá? Enquanto ele estiver virando, pessoal, por exemplo, imagina que eu vá tirar uma foto desse corpo alguns segundos depois. Então ele estava aqui, ó, e agora ele está aqui, ó. Se eu for desenhar o vetor velocidade, o vetor força nesse corpo, como que eu faço? Ó, velocidade, rel, querendo sair. Ele está sempre querendo sair, tá vendo? Mas a força centrípeta está apontando para o centro, tá? A força centrípeta não pode desligar. Ela não pode desaparecer. Se ela desaparecer, ele entra em movimento uniforme novamente. Tá bom? Beleza? Quais são as características dessa força, né? Primeira, módulo. Gente, a força centrípeta é a massa multiplicada pela aceleração centrípeta. Quando a gente discutiu movimentos circulares, vocês vão lembrar, a gente falou sobre aceleração centrípeta e tangencial. A aceleração tangencial é aquela que eu acabei de falar para vocês, que faz o corpo ficar mais rápido ou mais devagar. Essa é a aceleração tangencial. A aceleração centrípeta, ela tem uma outra forma de calcular. Então, ó, vocês lembram da formulinha da aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido por R. Tá aqui. Então, para um corpo fazer uma curva, o que a gente descobre, né? Para que um corpo consiga fazer uma curva,
é necessária que exista uma força centrípeta, tá bom? Vamos escrever isso aqui. Para que o corpo realize a curva, vírgula, o valor necessário de força centrípeta é mv² sobre r. Aí. Então, aqui já começa a surgir as primeiras questões do assunto. Questões mais assim de introdução, né? Entenda o seguinte: quando o corpo vai fazer uma curva, as condições desse movimento elas são muito restritas. O que eu quero dizer com isso? Se você faz uma curva, não você, se o corpo está fazendo uma curva numa velocidade maior ou menor, o que isso afeta o movimento? Bom, quanto mais rápido estiver o corpo, maior vai ser a força centrípeta necessária para segurar ele. Presta atenção nesta frase que eu estou falando. Isso é questão de teoria, não é questão de conta. Quanto mais rápido o corpo faz a curva, maior a força centrípeta necessária para segurar ele. Perceberam? E olha que foda, porque a força centrípeta ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Então, tipo assim, imagina que o corpo fez uma curva a 10 metros por segundo. Tudo bem? E aí tem uma força centrípeta ali. Para o cara conseguir fazer a curva com o dobro da velocidade, a força centrípeta tem que ser quantas vezes maior? 4. Então, fazer a curva com velocidade rápida ou alta vai implicar uma força centrípeta extremamente alta. E é aí que mora o perigo. Por quê? Porque às vezes essa força não existe. Por exemplo, se eu for fazer uma curva numa estrada, por exemplo, com um carro, quem vai ser a minha força centrípeta? É um atrito. Só que o atrito ele tem um valor fixo no chão. O atrito ele tem um valor fixo, que é o tal do atrito estático, lembra? Então, por exemplo, se o carro entra numa curva numa velocidade muito alta, pode ser que aquele atrito não consiga atuar como centrípeta. Tá? Só quero que vocês comecem a analisar isso sem conta, porque depois eu vou destrinchar isso. O que mais pode complicar a execução do movimento? O raio. O raio. O raio de uma curva, pessoal. Toda curva é um pedaço de uma circunferência. E toda circunferência tem um raio, não tem? Qual a diferença entre uma curva de raio pequeno e uma curva de raio grande? A gente costuma normalmente dizer no nosso jargão de motorista de carro que curvas de raio pequeno são curvas muito fechadas. Por exemplo, quando você sai aqui do estacionamento, do shopping, tem um caracol. Aquilo ali é uma curva de raio bem pequeno. Se você tentar fazer a curva muito rápido ali, você sabe o que vai acontecer. Carro bom na parede. Porque aquela curva tem um raio muito pequeno. Se ela tem um raio muito pequeno, significa que você tem que fazer ela devagar. Porque se você fizer uma curva muito fechada, com velocidade muito alta, essa curva pode exigir uma força centrípeta muito alta. Entenderam? Por outro lado, quando a curva é mais aberta, quando é uma curva mais suave, vamos colocar dessa forma, ou seja, quando ela tem um raio maior, a gente pode se permitir fazer a curva com uma velocidade um pouquinho maior, porque a chance de você perder o controle é um pouquinho menor. Faz sentido isso para vocês? Faz? Bom, calma que tem mais coisa ainda sobre as características da força. A gente falou do módulo, né? E a direção e o sentido dela? Bom, direção e sentido. Aí é mais tranquilo de falar. Porque é o seguinte, a direção. Como que a gente fala em direção de uma força que é centrípeta, né? Porque para pensar o seguinte, ó. Quando o corpo está aqui em cima, a força centrípeta está na vertical, não tá? Quando o corpo está aqui embaixo, ela já mudou a direção.
Cada hora ela está numa direção, tá vendo? Mas uma coisa todas as direções têm em comum, todas passam pelo centro dela, não passam? Então, a gente vai dizer que a direção é radial. A direção da força centrípeta é radial. Ou seja, ela está sempre na direção do centro. Tudo bem? Estar na direção do centro pode significar apontando para o centro ou para fora do centro. Observa que nos desenhos que a gente fez, a força centrípeta está sempre apontando para o centro. Então, o sentido é para o centro da trajetória. O centro da trajetória. Tudo bem? Tá. E agora temos um outro problema, que agora é que vai começar a história interessante. Quem é essa força centrípeta? Entenda que a força, o fato de uma força ser centrípeta, faz com que ela tenha uma influência no corpo, que é fazer o corpo virar, não é? Então, não existe uma força centrípeta. O que existem são situações em que alguma das forças que você conhece, por exemplo, o atrito, o peso, tração, alguma força pode atuar como centrípeta. Então a gente diz que a força centrípeta em si, ela não é uma força que nem o peso. O peso é uma força que existe porque a Terra puxa você. A força centrípeta é alguma força que naquele momento fala assim, olha, deixa que eu faço esse corpo virar. Essa força que diz assim, deixa que eu faço esse corpo virar, é uma força centrípeta, tá? A gente diz assim, em sistemas mecânicos, uma ou mais forças atuam como centrípeta. Eu vou explicar para vocês por meio de exemplos, tá? Então, os exercícios que envolvem situações de movimentos circulares, eles nem sempre vão pedir para você calcular a força centrípeta. Eles muitas vezes vão te dar o valor da força e pedir para você calcular a velocidade, ou você tem que calcular a velocidade e a partir dali calcular o raio, tá? As situações elas vão girar sempre em torno de velocidade, raio e força centrípeta, tá? Vou pegar alguns casinhos para a gente começar a destrinchar. Estudos de caso. Eu costumo dar um título para cada caso, tá, gente? Cada caso desses que eu vou contar para vocês, pessoal, deve girar em torno de uns 8 ou 9 casos. É um exercício de força centrípeta diferente. Então, a ideia é que a gente vai explorando esses casos, falar, então aqui quem está fazendo o papel de centrípeta é tal força, e assim por diante. O caso mais comum, quando eu falo comum, eu estou falando de exercícios de força centrípeta, é o caso da curva numa pista horizontal. Então, imagina o seguinte, você tem um carro, tá? Aqui está o carro, ele está descrevendo uma trajetória circular, tá? Uma pista, e eu quero explicar como ele faz isso. E mais, eu gostaria de calcular qual é a máxima velocidade que esse carro pode fazer na curva sem cair, sem escorregar, tá? Geralmente o exercício que tem atrito de pista, ele vai nesse lugar. Ele fala, ó, considere um carro de massa tananã, 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 se movimentando numa pista de atrito assim assado. Calcule a maior velocidade que esse carro pode ter para conseguir fazer a curva em segurança, tá? Então, aqui,
O que nós vamos fazer é cálculo da velocidade de segurança. Beleza? Bom, vamos colocar os vetores aqui primeiro, tá? Vamos colocar os vetores. Eu tenho uma velocidade e velocidade, tá? Vamos supor que o carro está fazendo a curva descendo aqui, ó, tá? E eu quero que ele continue fazendo essa curva. Então, se eu quero que ele continue fazendo essa curva, pessoal, eu preciso de uma força centrípeta que puxe ele para cá, tá? E aí vamos lembrar, né, pessoal? A força é o produto da interação entre dois corpos. Terceira lei de Newton. A força é o produto da interação entre dois corpos. Quem é que está fazendo essa força no carro? O chão. É o chão. Por isso que é o atrito. O carro, para pensar o seguinte, imagina o pneu do carro. O carro, por inércia, ele quer sair para fora. Sair para fora ficou feio, mas tudo bem. O carro, ele quer sair, não quer? Só que ele está preso no chão. Quando ele tenta ir para o lado, o que, que o chão faz? Segura ele. Então, aqui, ó, existe no carro um atrito. Aí você fala assim, mas professor, o atrito está puxando para o centro? É, porque o atrito atua no sentido contrário à tendência do movimento. O carro não está querendo sair. Se o carro está querendo sair, o atrito atua como? Para dentro. Então, nesses casos em que o carro está fazendo uma curva, quem vai atuar como centrípeta, quem vai chegar e falar assim, ó, eu vou fazer esse cara virar curva, é o atrito. Aí eu falo, tá, professor, mas e daí? E daí você vai fazer o seguinte, então. Você vai dizer que a força de atrito, ela precisa ser igual à força centrípeta. É ela que vai atuar como centrípeta. Tá bom? Oi. De, de pneu. Sim, exatamente. O FAT, o FAT atua no pneu. Gente, chique é foda, né, cara? FAT. O FAT, o gordinho, atua onde? Contra a tendência de escape. Contra a tendência de escape. Qual é a tendência desse cara em escapar? É para fora da curva. Então o atrito está para dentro. Tá? É como se você tenta. Por exemplo, quando você tenta fazer uma curva com a bicicleta, o pneu da bicicleta está empurrando o chão para fora. E o chão, por ação e reação, empurra o pneu para dentro. É como se o carro aqui estivesse empurrando o chão para lá. E o chão empurra ele para dentro. Tá? Tudo bem? Aí você fala assim, tá, mas e aí, Danilo? O que, que isso tudo tem a ver com a velocidade? É aqui que está a história, porque eu vou abrir essa fórmula. O FAT, pessoal, que é o atrito, é mi vezes a normal. E isso tem que ser igual à força centrípeta, que é m v ao quadrado dividido por raio. Olha quem apareceu na hora que eu abri a conta, pessoal. A velocidade. Tá bom? Tá, o que, que eu ainda posso melhorar um pouquinho aqui nessa conta? Ó, porque, veja, se eu quero calcular a velocidade, pessoal, significa que nós vamos chegar numa fórmula. Uma fórmula. Então eu preciso isolar a velocidade. Tem que isolar a velocidade. Antes de isolar a velocidade, tem uma coisa aqui que eu ainda posso abrir, que é a normal. Nesse caso, a normal é igual ao peso. Tudo bem? Normal é igual ao peso. Então fica assim, ó. Mi mg é igual a mv ao quadrado dividido pelo raio. Eu cancelo as massas, cancelo as massas. Aí eu tenho que a velocidade ao quadrado igual a mi g r. Passei o r, ó.
para cima multiplicando. Portanto, a velocidade vai dar raiz quadrada de μ gr. Não é para decorar essa fórmula. Não é. É para você entender como eu cheguei nela. Se você quiser decorar alguma coisa, por favor, decora a coisa certa, que é a seguinte. Em situações de curva, o atrito é a centrípeta. Se você souber isso aqui, ó, na hora da prova, você abre. Não precisa decorar isso aqui, porque, gente, vocês vão perceber o seguinte: cada exercício a gente vai chegar numa fórmula diferente. Então não dá para você decorar assim, a fórmula para resolver o exercício do atrito. A fórmula. Não dá. Guarda isso aqui, ó. Isso é a parte chave da história. Tá? Por quê? Se você já memorizou a fórmula da força do atrito, μ vezes a normal. Se você sabe a fórmula da força centrípeta, você iguala as duas e chega naturalmente aqui. É claro que ele pode, por exemplo, ele pode não pedir a velocidade, ele pode falar assim: qual deve ser o coeficiente de atrito para que eu consiga fazer uma curva numa velocidade tal? Ele pode brincar com os termos. Ou ele fala assim, ó, numa pista de coeficiente de atrito tal, com velocidade tal, qual é o raio que eu tenho que ter a pista para eu não sair? Ele pode brincar com esses termos aqui, tá? Agora, tem uma coisa que é muito curiosa, que isso fica esperto para a questão de múltipla escolha de teoria. Se um caminhão está fazendo essa curva, ou uma bicicleta está fazendo essa curva, quem é mais provável de escorregar? Qualquer um dos dois. Tem massa aqui? Um caminhão fazendo uma curva a 70 km por hora pode ser tão perigoso quanto uma bicicleta fazendo uma curva a 70 km por hora. É que a gente pensa no caminhão, no estrago que o acidente causa se o caminhão escorrega. Mas entenda que a velocidade que o corpo tem que ter para fazer a curva não depende da massa dele. Muda. O coeficiente de atrito. É claro que vai mudar, por exemplo, se a roda estiver careca. Se o pneu é um pouquinho mais largo ou um pouquinho mais estreito, isso pode mudar um pouquinho. Mas, em geral, o coeficiente de atrito ele depende mais do chão do que do pneu. Claro que um pneu careca é muito pior, né? Porque aí o coeficiente muda muito. Então, por exemplo, se você faz uma curva com pneu careca, se você faz uma curva que está molhada, se você faz uma curva num lugar onde caiu alguma coisa, areia, às vezes, areia escorrega pra caralho também, quando fica no asfalto. Então aí muda o coeficiente de atrito. Então, se o coeficiente de atrito abaixa, a velocidade vai ter que abaixar. Tá? Se numa pista seca, por que, que eu posso fazer uma curva mais rápido? Porque o coeficiente é um pouquinho maior. Tá? Beleza? Caso 2. Peraí. Tem uns 9 casos, viu, gente? Vou fazer mais um, tá? Dois. Velocidade orbital. Puta, isso aqui é muito louco. Quando o Newton descobriu essas porra de gravidade aí, essas porra de gravidade aí, foda. Quando o Newton monta o modelo dele, falando que a gravidade é uma força, tipo, a primeira ideia do modelo é pensar que a gravidade é uma força. Ele consegue explicar coisas que até então não eram possíveis. Por exemplo, o movimento de órbita de planeta. Na época do Newton, vamos lembrar que o Newton ele é quase que contemporâneo do Kepler. E o Kepler foi o primeiro físico que fez medidas na astronomia de maneira muito precisa. Por exemplo, o Kepler consegue descobrir que a órbita do planeta é elíptica. O Kepler consegue descobrir que planetas que estão mais próximos do Sol têm velocidades de órbita maiores. Então, tudo isso já era observado. Não observado só, mas documentado. Só que ninguém sabia calcular aquilo. Então, quando Newton traz o conceito de força gravitacional, a coisa fica totalmente clara. Então, imagina o seguinte agora. Agora o nosso movimento eu tenho um corpo aqui, vamos chamar de Sol, e eu tenho outro corpo aqui que eu vou chamar de Terra.
E, gente, tudo que eu estiver falando para Sol e Terra vale para qualquer sistema orbital. Tudo bem? Lua na Terra, estação espacial na Terra, galáxia em torno de um buraco negro. Tudo vai funcionar do mesmo jeito, tá? O que não se sabia exatamente? Como que eu calculo a velocidade de órbita de um planeta? Então a ideia é pensar o seguinte: o planeta ele tem uma velocidade, vamos chamar de v orbital. V orbital. Só que, de novo, né? Ele está no movimento circular, e eu vou admitir que o movimento aqui é uniforme, tá? Eu vou admitir que o movimento é uniforme. Para ele estar em movimento circular, ele precisa ter uma força que atue como centrípeta. Uma força que atue como centrípeta. E essa força é a gravidade, a força gravitacional. A força gravitacional, vamos escrever aqui, ó. A força gravitacional atua como centrípeta. Tudo bem? O exercício, nesse caso, nesse contexto, ele pode te fazer duas perguntas. Pergunta número 1. Calcule a velocidade orbital do corpo. Tá? Segundo, aí depois, a partir da primeira pergunta, vem a segunda. Vou dar um exemplo. Para a estação espacial orbitar em torno da Terra, na altura que ela está, ela precisa de uma velocidade de aproximadamente 28 mil quilômetros por hora. Então imagina um corpo orbitando o outro aqui. Essa velocidade ela tem que ter um valor especial. Por quê? Se o corpo estiver muito devagar, ele cai. Ele não consegue fazer a órbita. O corpo acaba caindo quando a velocidade orbital dele é muito pequena, ele vai espiralando. Ele vai espiralando e cai. Se a velocidade do corpo for muito alta, ele vai embora. Então, tipo, é assim, gente, um corpo estar em órbita do outro é uma das coisas mais maravilhosas que a natureza pode proporcionar. Porque é uma situação que o corpo não pode nem estar um pouquinho mais rápido, nem um pouquinho mais devagar. Ele não pode nem estar um pouquinho para cima, nem um pouquinho para baixo. A sensação. Alô, 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 oi, oi. Ô, gente, perdão, acabou a pilha. Então, eu quero calcular essa velocidade. Se eu quero calcular essa velocidade, o que eu vou fazer então? Eu vou dizer que a força gravitacional vai ser a minha centrípeta agora. Agora, quem está promovendo a atração entre corpos é uma outra força. Aqui era o atrito, aqui é a gravidade. Numa questão como essa, o aluno tem que normalmente saber a fórmula da força gravitacional. Não sei se vocês lembram aqui, já vou dar o spoiler. Ó. A força gravitacional, gente, é G, emão, eminho, sobre R ao quadrado. Vamos lá que eu vou traduzir termo por termo aqui, tá? Parênteses. Isso aqui será visto numa aula específica de gravitação. Só que eu preciso disso aqui agora para que vocês entendam a história. Então, o que é o Gzão? O Gzão é uma constante gravitacional que o Newton pôs na fórmula ali. Emão e eminho são as massas do planeta e do Sol. Aqui você tem o corpo que está gerando a órbita, né? O emão. E o eminho é o corpo que está sofrendo a órbita. E o que é o R? O R seria a distância da órbita. O raio, o que o Kepler chamava de raio orbital. Raio orbital. Tá? Beleza. Isso tudo tem que ser igual à força centrípeta no planeta. A força centrípeta no planeta é a massa do planeta vezes a velocidade do planeta ao quadrado dividido pelo raio. Olha lá. O que dá para cancelar aqui? Duas coisas, né?
Se eu quero calcular a velocidade orbital, eu vou isolar o V de novo, de novo. Então eu corto a massa, cortei. Com a massa do planeta, né? Não a massa do Sol, massa do planeta. Esse Mzinho, pessoal, é esse molequinho aqui, ó. Tá? Dá para cortar um R daqui com o daqui, ó. Tá? Aí ficou assim, ó. G emão sobre R igual a V ao quadrado. Tá? Portanto, V igual a raiz quadrada de GMR. Oi, sim. O que é o R? O raio. É tudo raio. Tudo raio da órbita. Assim como o Mzinho. Não, não, é o raio da órbita. São raios da órbita. São as distâncias que um planeta está do outro. Tá? Isso mesmo. Oi. Você não vai conseguir fazer com órbita elíptica. Por quê? Tanto é que quando os exercícios cobram, eles falam, ó, considere que o corpo é circular. Porque olha a merda que vai dar. Se o Porque numa órbita elíptica, qual que é o problema? Você tem lá a órbita aqui, tá, o Sol está aqui. Conforme o planeta vai andando, o raio vai mudando. Então essa força centrípeta, na real, ela não é constante. Então, como a gente não tem a matemática para trabalhar com isso, vocês podem ficar tranquilos que quando aparecer questão de velocidade orbital, ele vai dizer: considere que a órbita é circular, tá? Essa é a velocidade da órbita do planeta, do corpo, tá? Então, imagina como isso aqui, gente, foi importante para qualquer tipo de coisa que se faça no espaço. Né? Se a gente pegar, por exemplo, qual que é a importância dessa fórmula para a nossa vida? Todos os satélites que estão em órbita na Terra estão obedecendo essa lei. Todos. Então, você tem satélites, por exemplo, pessoal, a mais de 1.500 metros de 1.500 quilômetros de altitude. Tipo assim, tá mais em cima do que a estação espacial. E ele tá lá numa velocidade. Essa velocidade ela é calculada. Então, por exemplo, vamos supor lá que o nosso querido Elon Musk lá queira soltar um monte de satélite no espaço. E para soltar um satélite no espaço, ele fala assim: ah, eu quero soltar um satélite numa altitude de 1.400 quilômetros. Qual vai ser a velocidade que eu tenho que jogar o satélite lá em cima para ele ficar em órbita? Os caras vão lá e calculam. Aí o que acontece? Eles põem o satélite na boca do foguete, o foguete sobe. Quando ele atinge aquela altitude com aquela velocidade, ele solta de lá de cima o satélite. Como se alguém fizesse isso aqui, ó. Só que ele solta na distância e na velocidade ideal. Naquele momento, o satélite entra em órbita e fica. E fica ali para sempre, tá? Beleza? Se o cara for muito cruel no exercício, ele pode ir para um outro lugar. Porque agora eu tenho a velocidade, não tenho? Agora, o que que eu posso calcular se eu tenho a velocidade da órbita? O período. Como se chama o período que um planeta demora para dar uma volta no Sol? Ano. Ano do planeta. Então eu consigo calcular o ano de qualquer planeta. Como assim, Danilo? Eu quero calcular o período, gente. Como é que eu calculo o período de uma órbita? Vamos pensar. Cara, para você calcular o período, você vai lembrar o seguinte: lá no movimento circular uniforme, a gente pode calcular a velocidade por 2πr dividido pelo período. Tudo bem? 2πr dividido pelo período. Então, muitas vezes o exercício vai nesse lugar pior ainda, né? Porque aí ele vai ter que dar o valor do π. Aí o que que eu vou ter que fazer, pessoal? Se o cara pedir para calcular o período, você abre essa fórmula e pega isso aqui, ó, e põe aqui ó, dentro. Ó. Substitui. Então vai ficar como, ó? Raiz quadrada, nossa, raiz quadrada de GM, oh meu Deus, de GM sobre R é igual a 2πr sobre período. O que que eu faço agora?
Vamos meter o quadradão ali dos dois lados, né? Se eu botar o quadrado aqui, ó, e aqui, ó, eu consigo tirar a raiz. Então vamos lá. Raiz quadrada de GMR ao quadrado. GMR igual a 2πr sobre t ao quadrado. Vai dar 4π quadrado r quadrado sobre t ao quadrado. Isola o período. Para isolar o período aqui, ó, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar o t para cá, o r vai passar multiplicando e o gm para baixo. Vai ficar assim, ó. T ao quadrado igual a 4π quadrado r ao cubo sobre gm. Ó, 4π quadrado r cubo sobre gm. E aí a última coisa é tirar a raiz. Eu vou tirar só o 4π quadrado. Vai ficar assim, ó, 2π vezes raiz quadrada de r ao cubo sobre gm. Qual que seria a minha sugestão para esse caso em específico, né, pessoal? Que vocês tentassem desenvolver ele de novo em casa, tá? Veja que, só lembrando, né, tem um roteiro. É um roteiro. Qual é o roteiro? Primeiro eu identifiquei que a força centrípeta está atuando como gravitacional, né? Abri as duas para calcular a velocidade da órbita. Então, a primeira coisa que a gente faz é deduzir a velocidade da órbita. Deduzir. Com a velocidade da órbita, eu uso aquela fórmula do movimento circular. 2πr sobre período. Aí a matemática é um pouquinho pesada, né? Você vê que a conta fica esquisita, mas aí a gente chega na fórmula do período, tá bom? Esse é o segundo caso, tá, gente? Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai continuar trabalhando com casos de força centrípeta e já faz exercício, tá bom? Certo? Então é isso. Vamos tomar nosso café, que a gente merece.